Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Xavi Simons no Chelsea mais uma vez, né? Tudo bem que já tá cansando essa novela toda, mas a notícia do Fabrício Romano me parece muito interessante, né? No aspecto de que ele diz que tá tudo encaminhado entre Chelsea e Xavi Simons, no aspecto de que se o Nkunku é realmente vendido por Bayern, quase que imediatamente destrava o acordo. Então, assim, as negociações já devem estar realmente muito avançadas se não estivessem. Depois de quase um mês ali debatendo, trocando informações, meu Deus, né? Tipo, tem que estar avançado no mínimo. Então, é uma contratação que obviamente gera grande empolgação na torcida do Chelsea, né? Porque a gente tá falando de um jogador, de um talento fora de série. E agora, tipo assim, me parece que o Bayern de Munique vai realmente contratar um Nkunku. É uma oportunidade de mercado. Eu vejo que tem gente na base do Bayern, né? Tipo, a torcida deles lá na Europa, que tá frustrada, né? Que não queria um Nkunku sendo contratado, achando que é uma opção ruim. Eu discordo completamente, 27 anos, ainda é um jogador capaz de produzir bom nível de futebol, né? Se ele encaixar bem no sistema do Bayern, não vejo por que não é uma ótima contratação, até porque ele vai servir muito bem para a rotação da equipe, né? Ele pode produzir em bom nível e já provou na Bundesliga que pode ser um dos melhores jogadores da competição, porque era o que ele era no Leipzig, né? Ou vai me dizer que a torcida do Bayern não gostava da ideia de um Nkunku antes dele ir pro Chelsea, né? Na época que ele jogava no Leipzig, chegou a ser artilheiro do campeonato, assistente do campeonato, entende? E assim, o Chelsea deve vender um Nkunku entre 35 e 40 milhões de euros, o que tudo indica, né? Não vai alcançar as 40 milhões de libras. E essa venda, acho que além, obviamente, de conseguir dinheiro, né, para fluxo de caixa, ela abre o espaço necessário para a chegada do Simons, porque é meio que uma correlação. O Nkunku é um 10, ele é um meio atacante. Você está repondo ele por um meio atacante, né? Teve até a notícia do Jacob Steinberg, que eu não acho que é uma grande fonte, né? Falando que isso ia destravar o acordo pelo Garnacho, mas o Fabrício Romano fala basicamente sobre Xavi Simons e todos estão falando sobre Xavi Simons, né? De que a venda do Nkunku basicamente libera Xavi Simons para o Chelsea. E assim, minha teoria, uma teoria, eu posso estar enganado, né? É que essa negociação ela já estava quase, basicamente acertada já tem tempo e é por isso talvez que o jogador demonstre tanta paciência e ninguém tente atravessar a negociação neste momento, né? Porque, assim, tanto tempo assim, o Chelsea só estava esperando, obviamente, dar essa esvaziada no elenco, né? Vender essas peças para que quando ele chegar não tivesse nenhum tipo de problema, né? Tipo assim, em relação ao espaço dentro do time e, obviamente, isso não abaixasse o preço de jogadores que eles estão tentando vender. E a contratação do Xavi Simons seria principalmente problemática para um Nkunku, né? Porque o Jackson é outro perfil de jogador e ele já tem jogadores na posição dele. Então, assim, o Jackson é outro problema que eles vão ter que resolver mais tarde, né? Mas a questão é, o Simons é especificamente para jogar de 10 e até mesmo de ponta esquerda. Então, essas são as posições que o Nkunku estava jogando mais, não o Nicolas Jackson, por exemplo. Então, a venda do Nkunku claramente destrava o Xavi Simons. E o Xavi Simons é um jogador que está por um preço, para mim, muito barganha no mercado de hoje. Você está vendo, por enquanto, ali transferências, como é o caso do Hugo Ekitike, 95 milhões, Benjamin Sesko, que jogava na mesma equipe dele, né? Foi vendido a quase 90 milhões de euros também. Aí a gente está vendo Carlos Baleba podendo ir para mais de 100 milhões, né? O Savinho também vai ser mais de 70 milhões. Então, assim, você vê muita gente sendo vendida ali por valores muito grandes, que acaba virando um novo padrão, né? A inflação chega também aos valores do mercado do futebol, até também um nível de arrecadação cada vez maior, faz com que o mercado infle também, né? Mas a questão é, o Xavi Simons é para mim uma oportunidade tão boa de mercado, porque ele só tem 3 temporadas como realmente titular em primeiro escalão, né? É um jogador muito precoce, né? E assim, ele demorou até para ter a chance dele. Primeiro que ele era da base do Barcelona, aí o PSG contratou ele, não deu muito espaço para ele por lá, aí ele foi emprestado pro PSV, e, tipo, na primeira temporada dele jogando como titular, o moleque foi lá e marcou mais de 19 gols, deu mais de 10 assistências, aí você pensa, caraca, é um absurdo, né? Aí ele vai pro Leipzig e olha, em nenhum dos 2 anos eu acho que a estrutura RB Leipzig foi adequada, mas em cada ano participando para quase 20 gols diretamente, e nessa última temporada, se não me engano foi 8 gols, ou na verdade 11 gols e 8 assistências, né? Em 25 jogos, entende? 19 participações diretas para gol em 25 jogos, para um meio atacante, de não tanta amplitude, cara. É bizarro, gente. Isso não se acha ter jogador dessa qualidade aos 22 anos por 70 milhões no mercado de hoje, entende? Mas tá aí. E é a chance do Chelsea. Se o Chelsea vai dar alguma coisa pro Leipzig, tipo assim, um Tyreek George, né, pra
conseguir chegar a um acordo, etc, para essa boa relação dos dois times, eu não sei. Acho até que faria sentido um Tyreek George lá no RB Leipzig, mas fato é que, assim, é uma oportunidade que não dá pra deixar passar. Isso é uma oportunidade de mercado, mesmo que seja, obviamente, bem mais cara, né? 70 milhões de euros certamente não é pouco dinheiro, né? Mas, assim, é 1000 vezes isso do que pagar 35 milhões no indisciplinado do Alejandro Garnacho, que até agora não fez nada pra, assim, mostrar assim, não, eu sou um cara que a gente não pode perder na janela. Assim, jogadores do talento do Garnacho surgem o tempo todo, né? Se vão vingar, e o próprio Garnacho entra nisso, é outra história. Talento por si só não quer dizer que você vai vingar, né? Tipo, o Sancho é outro bom exemplo. Isso vale até mesmo pro Simmons, mas o Simmons é um cara que, assim, ele é muito completo no ataque, extremamente capaz de finalizar de fora da área, criar jogadas, conduz bola bem, dribla bem, e ele sabe também marcar, ele sabe recompor pra defesa, e isso torna ele até um ativo melhor, por exemplo, que outros jogadores ali, o próprio Nkunku que não deu certo, não é um cara que volta pra marcar, o Sancho também não é um cara que tinha essa intensidade pra voltar pra marcar, então assim, eu falei até aqui, né, tipo, fiz a comparação entre o Simmons e o Garnacho em todas as estatísticas, duelos aéreos, desarmes, interceptações, finalizações precisas, tudo ele tá melhor que o Garnacho. A precisão da finalização, tudo. Ele é melhor que o Garnacho em tudo, assim. E o Garnacho só tem mais volume de chute, mas quem vai marcar mais gol chutando menos é o Simmons. Então, assim, é a oportunidade que o Chelsea não pode deixar passar. Eu acho que não é todo dia que surge uma oportunidade dessas, e seria dessas últimas transferências a que mais me impressiona pelo nome e pelo talento. Se vai ser a melhor, aí é outra história, até porque tem uma rivalidade de um Cole Palmer, o João Pedro tá muito melhor do que a gente imaginava até agora, então é ver o que vai acontecer, e aí é confirmar aí se o Bayern de Munique finalmente contrata um Nkunku. Pelo visto, tudo mais propício para isso acontecer, e eu acredito que ambos os times querem proceder isso com velocidade, até porque daqui a pouco o Bayern estreia na Bundesliga e, obviamente, o Chelsea estreia na Premier League. E se, quem sabe, né? Não acerta hoje um Nkunku, o Simmons não acerta também, domingo já não está sendo apresentado no Stamford Bridge, né? Até para acabar essa novela gigantesca que começou lá em meados de julho. Então, vamos ver o que acontece, mas a notícia do Fabrício é essa. Vendendo um Nkunku, tá tudo muito encaminhado para o Xavi Simons se transferir para o Chelsea, e essa seria uma das grandes negociações dessa janela de transferências, sem dúvida nenhuma. Pelo nome, pela expectativa. Se concretiza isso, o desempenho dele, outra história, porque não existe certezas no esporte, mas pelo talento que ele daí motivos para a torcida do Chelsea se empolgar, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.